tema que a gente vai abordar com carinho e que é um tema tão necessário, tão importante. Vamos conversar com a Gisele Bosco e ela está aqui ao vivo. O projeto Informar para Proteger, ele fortalece a prevenção e o combate à violência contra crianças e adolescentes e levar essa informação, essa conscientização, com certeza pode proteger e salvar muita gente. E falando também, não apenas fisicamente, mas os danos psicológicos e emocionais que carregam esse tema. E a gente tem uma especialista aqui, a Gisele Bosco, ela que é terapeuta, palestrante, educadora emocional, está aqui para conversar com a gente. Eu estava nos bastidores já fazendo 1000 perguntas aqui, mas vamos trazer aqui para o nosso público. Seja bem-vinda, Gisele. Muito obrigada por estar aqui presencialmente. Gratidão, Joyce. Eu desejo boa tarde a todos os ouvintes, a todos que estão aí acompanhando. E é um prazer, é uma honra estar aqui. Agradeço o convite e a oportunidade. Gisele, eu estava até perguntando, o que te trouxe aqui para o Sul? Ela que falou que era de Brasília, já morou em Bituba, agora está em Pescaria Brava. Mas mais do que isso, conhecer um pouco a tua trajetória e por que você escolheu essa atuação como uma missão na sua vida. Então, Joyce, eu fui uma criança que sofri, uma adolescente que sofri vários tipos de violências, né? Não, por ignorância mesmo, tanto minha quanto dos meus pais, meus cuidadores, né? E eu sempre quis ser terapeuta, engravidei cedo, acabei deixando a profissão para depois, né? Fui ser mãe, então fui mãe meio que exclusiva por 30 anos. E depois resolvi estudar e fui trabalhar na área da terapia e atendendo pacientes. Eu comecei a me deparar com vítimas de violência doméstica e violência também, né? Todos os tipos de violência, mas também sexual, infanto-juvenil. E aí resolvi estudar sobre o tema e estudando eu vi que o trabalho principal precisa ser feito na prevenção. Porque a violência, principalmente a sexual, é uma violência que ela é muito disfarçada. E aí, hoje eu atuo na prevenção e vou dos pequenininhos, eu vou até de gestantes, até adultos, né, que lidam com crianças e adolescentes também. Então, virou uma missão. E aí, estudando sobre o tema, eu me deparei com violências que eu tinha sofrido sexuais na minha infância e adolescência, que eu não sabia que eram violências, porque não tinha agressividade. A violência sexual, infelizmente, ela também pode ser disfarçada de carinho. Então, eu fui me deparando com os meus próprios traumas, né? Fui desbloqueando a memória, porque tem muitos bloqueios. Muitas pessoas foram já vítimas de violência e não fazem ideia que foram. Só tem os sintomas, que realmente destrói a alma, né? Tem muitos transtornos que são decorrentes da violência, principalmente sexual. Mas eu não deixo de falar, de trabalhar com eles o tema da violência física, moral, psicológica, negligência, patrimonial. Tem vários tipos, obrigada. Tem vários tipos de violências, né? Então eu trabalho todas, mas a sexual eu trago uma informação mais abrangente para que eles não se enganem, porque é muito fácil ser enganado. E aí virou uma missão, porque eu transformei toda a indignação do meu passado em combustível, para poder proteger o maior número possível de crianças, tanto a ensinarem a se proteger, como ensinar os pais a protegê-las, quanto também o que fazer se já foi vítima. Porque as pessoas que foram vítimas precisam de um acompanhamento, né? Sabes que esse é um tema tão importante e a gente precisa mencionar sempre. Recentemente, a gente estava num momento entre amigas, jantando, conversando, rindo, brincando, e uma das nossas amigas abriu o coração e nos informou o que tinha acontecido com ela por 2 oportunidades e ouvir aquilo foi bem difícil. A gente estava... Foi um momento bem difícil, e aí eu levantei, eu lembro que eu levantei, eu falei assim, então eu vou te dar o abraço, porque ela falou, eu falei com a minha mãe, e ela dizia, sai de lá, não vai lá, e aí eu falei, então eu vou te dar o abraço, que a tua mãe não soube te dar agora, e o abraço que você precisa agora com a tua criança. Aí eu abracei ela, daí veio nossas amigas, a gente abraçou ela. E eu só pensei nisso, porque acolhimento. Porque eu falei, então eu quero abraçar essa menina aqui, porque era nítido de ver na voz ela contando a dor que ainda estava lá, e foi nítido de ver
a dor ainda latente daquela criança. E isso é muito forte. E ela disse que até fazia, quando ela mencionou isso pra gente, fazia 2 semanas que tinha sido desbloqueada essa memória através das terapias. Então, e ela não entendia aquilo, e por muito tempo a vida dela permeou em vários caminhos que ela não entendia o processo daquilo. Só vê o sintoma, mas não sabe a causa. E aí, entendendo a causa e trabalhando todo o trauma, já alivia e muitas vezes, né, zera ali, vamos dizer, a situação. E quantos adultos, né, Gisele, e meninos e meninas, homens e mulheres passam por isso. Homens e mulheres. Infelizmente, a maior parte das vítimas são meninas, mas existe uma subnotificação, né? Por isso é tão importante a gente falar da importância da denúncia, porque o violentador, geralmente, ele não fica numa vítima só e ele não para enquanto não morre ou é paralisado pela justiça. Então, é muito importante a notificação, a denúncia, porque muitos meninos sofrem violências, mas não denunciam por causa do preconceito, de que, né, você agora gosta de homem, alguma coisa assim. E, infelizmente, também mulheres abusam, mulheres violentam, mas a maioria são homens e no ambiente familiar. As violências, todas elas ocorrem mais no ambiente familiar. Então, eu trabalho nas escolas até para trazer para as crianças a informação de que a escola é o porto seguro que elas têm para poder contar para um adulto de confiança e para que as medidas sejam tomadas tanto para paralisar o violentador como para que elas tenham um acompanhamento adequado, porque muitos acabam bloqueando se não contam e aí sofrem as consequências. Muitos casos de ideação suicida, muitos casos de transtorno de esquizofrenia ligados à violência sexual na infância e adolescência, borderline, muita gente sofrendo doenças mentais mesmo, psiquiátricas e ideação suicida, em muitos casos de suicídio, e a pessoa não faz nem ideia o porquê ela é assim. E aí vai entender, faltou a terapia lá atrás, faltou o acompanhamento lá atrás que aquela criança e aquela adolescente precisavam. E o quanto a gente precisa, né, ter esse cuidado, e você nas escolas, ali na educação infantil, como você mencionou, até para gestantes, já cuidar desse modo. E a gente vem percebendo realmente o quanto isso é precioso na vida daquela criança que está para nascer. E o quanto de prevenção a gente pode trazer nesse âmbito. Porque muitos pais, eu lembro assim que, até hoje eu atendi um caso de uma adolescente que a mãe falou, mas ele nem tocou em você. Sabe? Muitas mães e muitos pais, muitas gestantes, não sabem como proteger os seus filhos porque acham que a violência sexual, principalmente a sexual, ela é só com toque, só com violência, com agressividade, com ato consumado. E não, a violência sexual ela já deixa traumas nos níveis mais brandos. E muitos bebês, inclusive, são violentados. E muitas pessoas não fazem ideia. Então, eu gosto de trabalhar desde a gravidez, tanto a saúde mental da gestante, a inteligência emocional dela, quanto também como ela pode proteger esse bebê. Contar um pouquinho, então, de como que é essa atuação do projeto, quais os eixos que você está e quais, né, as pessoas que estão nos assistindo, nos escutando, podem levar também aí para o seu município. Sim. Eu atuo nas escolas, hoje em dia eu estou atuando mais nas escolas estaduais, né, da região de Tubarão, Imbituba, região de Laguna e Tubarão ali, né, as CREs de Laguna e Tubarão, mas também atuo nas prefeituras, estou fazendo um trabalho com a Prefeitura de Pescaria Brava, então quem tiver interesse em levar o projeto tanto para capacitação dos profissionais, tanto da educação e da saúde, como da assistência social, e também para os alunos, eu me coloco à disposição, né? Muitos dos trabalhos eu faço voluntariamente. Agora eu fechei uma parceria com uma empresa privada para fazer cartazes, para colar em cada sala de aula de cada escola, para que eles fixem as informações que estão recebendo nas palestras. E quem ainda não recebeu a palestra possa já ter acesso à informação de como se proteger, o que fazer em caso de violência, os alunos já saberem o que fazer e o que é violência, porque muitos acham que violência é só apanhar. E não é só isso. Você mencionou aí alguns pontos que eu quero trazer novamente, dos sinais nos adultos, na vida adulta, o que acarreta na parte emocional, e também os sinais que os pais e as mães devem ter de alerta. Mudança de comportamento repentina, muitas vezes
A violência sexual, ela não deixa marcas, né? Ela deixa marcas mais na alma, então muda muito o comportamento. A fala é o último recurso que a criança usa. Então, observa se a criança começa a ter muita dor, começa a ficar mais depressiva, se ela é muito espontânea, ela se reprime, ou se ela é muito reprimida, ela fica muito espontânea. Qualquer mudança, às vezes volta a fazer xixi na cama, às vezes volta a evacuar nas calças, né? Tem vários sinais, tanto físicos quanto emocionais. Às vezes cai o rendimento escolar, porque afeta o cognitivo, mas tem casos que até a criança, já teve casos que a criança melhorou o rendimento escolar depois de uma violência em casa, sexual, porque ela usou o estudo como uma forma de fuga. Então, assim, mudou, seja para melhor ou para pior. Mudou repentinamente o comportamento, a criança está mais emotiva ou mais agressiva, a agressividade é muito comum. Observa algum trauma ela sofreu e pode ser que tenha algum... A hipersexualização, ou algumas começam a tampar, algumas vítimas começam a tampar muito o corpo. Já teve casos de crianças que não queriam mais tomar banho para não ficarem perfumadas e não atraírem um predador. Meu Deus. Né? Tem vários casos que a gente precisa observar. Geralmente, os alunos, as crianças problemas, são vítimas de violência. Nossa. E aí precisa tratar a causa, investigar, né? E aí a denúncia ela pode e deve ser feita em caso de suspeita. Não precisa ter certeza. E aí essa criança vai passar pelo conselho, vai passar por psicólogos, vai ser avaliado se realmente houve alguma coisa ou não. Porque às vezes geralmente ela não conta em casa, ela não conta para a mãe. Então a gente estimula a contar na escola, ou se tiver alguma suspeita, vai contar para um psicólogo, para um terapeuta que vai conseguir colher informações através do vínculo que vai se criando. Porque o diálogo é a base. E às vezes, se os pais são muito bravos ou muito violentos, a criança não tem coragem de contar. Porque ela tem medo ou de apanhar, ou de os pais fazerem algo com a pessoa. E muitas vezes a pessoa que violentou, ela gosta da pessoa. Ela entende que tem um toque estranho, mas ela gosta. Então, se os pais forem muito violentos, ela também pensa. Muito comum assim, meu pai vai matar. E se meu pai matar, meu pai vai preso. A criança consegue fazer essa relação, né? Mas os sinais, eles são muito mais evidentes no comportamento mesmo. E agora, trazendo isso para a fase adulta, que sinais que na fase adulta pode reconhecer que de repente também passou por isso e tem esse bloqueio. Muito comum, né, esses transtornos que eu citei, esquizofrenia, de repente, bipolaridade, transtorno borderline. Tem alguns estudos que mostram que a causa pode ter sido alguma violência, né, lá na infância, não só sexual, alguma outra que possa ter causado um trauma, mas a ansiedade generalizada é muito comum, porque a pessoa fica sempre em estado de alerta, né, a depressão é muito comum, ideação suicida, né, os adolescentes geralmente se cortam, a autoestima zerada, baixíssima, uma dependência emocional dos outros muito grande, porque a pessoa começa a não se valorizar, porque o mais íntimo foi desrespeitado. Então ela perde o amor próprio, né? Às vezes quem deveria ter cuidado foi quem violentou, em todas as violências. Então a criança, um adulto pode se tornar um adulto muito desconfiado. Então são vários sintomas que pode ser da violência sofrida na infância e adolescência. Agora, na questão sexual, pode acontecer realmente uma hipersexualização, uma compulsão sexual, isso pode acontecer, ou um bloqueio sexual, que a pessoa mesmo, às vezes, casada, não consegue, né, tá bloqueada, não consegue se soltar, tem intimidade, confiança. Então, tem vários sinais, e às vezes a pessoa não faz ideia que o que ela passou foi violência, ou não faz ideia nem que passou alguma violência, porque bloqueou. Olha só, para quem está... A minha desbloqueou tarde. Olha só. E é tão interessante, a gente às vezes não menciona sobre isso. E a minha pergunta agora é, a gente ensina a criança a verbalizar, falar. E quando os adultos ouvem, e aí o que fazer, como agir? Ou se tem o indício de suspeita ou desses sinais, o que fazer? Como abordar esse assunto?
Num caso de suspeita, geralmente já se faz uma denúncia, tá? Agora, se for a mãe, o pai que suspeita, tem que ir criando um vínculo, às vezes conta algo que já aconteceu consigo na infância, e daí vai abrindo, dando abertura para a criança, para que ela possa se soltar e comunicar, né? Mas a fala geralmente é a última questão mesmo. Agora, um profissional, eu sempre falo na escola, você desconfiou que sofre qualquer tipo de violência, denuncia, né? Mas eu esqueci sua primeira pergunta, Joyce. Como a gente deve abordar, né? Como a gente deve falar com essa criança. Como falar? Sim. Porque às vezes os pais querem ajudar, e às vezes fazem uma pergunta errada, Sim. ou agem de forma errada, ou não vão conseguir trazer, ou até os profissionais, os professores, trazer essa confiança para a criança se sentir à vontade de contar. E o passo pós isso, soube dessa informação, o que fazer? Soube ou desconfiou? Bom, primeiro sempre acolher, sempre acreditar, sempre dizer que a culpa não é dessa criança, desse adolescente. Falar, eu acredito em você, se a criança soltar, se a criança falar espontaneamente, ou você trouxer algum assunto que a criança abra, verbalize. Sempre acolher, nunca duvidar, nunca dizer assim, será mesmo? Você tem certeza? Não foi impressão sua? Isso confunde a criança. E também não ficar perguntando muitos detalhes, porque isso revitimiza a criança ou adolescente. Então, o ideal é, a criança verbalizou algo, fica com aquela informação, já faz a denúncia, e a denúncia pode ser feita no Disque 100, pode ser 100, pode ser por ligação ou pelo WhatsApp do Disque 100, ou vai no conselho tutelar, ou vai direto numa delegacia, faz a denúncia, ou na escola, né? A escola também tem um programa que faz a denúncia, o posto de saúde também tem o Sinan, e faz a denúncia. Fez a denúncia, o conselho tutelar vai acolher, o Ministério Público, a polícia vai entrar com a investigação. Essa denúncia pode ser feita muito tempo depois, até 38 anos de idade da vítima. Então, muitos pais, muitos adultos que já sofreram, que saibam disso, até 38 anos de idade da vítima, o abusador vai ser investigado. Olha só. Ele ainda é investigado. Passou dos 38 anos, que foi o meu caso, eu já tinha mais de 40, o nome está lá na polícia. Foi feita a denúncia, o nome da pessoa está lá. Eu não sei onde mora, só tem o nome completo. O nome está lá. Se alguma criança ou adolescente hoje, que pode sim ser vítima, porque essa pessoa não para, fizer uma denúncia, já ajuda a comprovar. Porque é o tipo de violência que não deixa marcas, muitas vezes, né? Então, a denúncia ela é fundamental, porque não denunciar protege o criminoso. Você pode proteger uma criança, a sua criança, mas o abusador vai ficar solto para cometer outros crimes com outras vítimas. Então, precisamos denunciar, porque denunciando vão ter mais políticas públicas, mais verbas, mais profissionais para atender essa demanda. Olha, é um assunto que a gente imagina, gente. Nem 10% é denunciado. E a gente sabe, né? Às vezes a gente não quer noticiar isso. E o quanto acontece diariamente. Foram mais de 500 mil de crianças e adolescentes no último ano vítimas de violência sexual, que poderiam ser prevenidas se elas soubessem quais são suas partes íntimas. Então, eu uso o semáforo do toque, eu uso uma luvinha também, que eu sempre canto, até para os adultos. Não sei se vai dar tempo aqui, já. Vamos mostrar. Vamos ver, rapidinho. Eu uso uma luvinha que eu falo tanto das partes do corpo quanto da rede de proteção. Olha, gente, e aí os pais podem escutando. usar tem no meu canal do YouTube, Gisele Bosco, tem a musiquinha lá. Aí a gente usa as partes do corpo. Quem são as pessoas para ela contar que são da rede de proteção? Se contar para a mamãe não acreditar ou não fizer nada, conta para o papai, para a titia, para a professora, para a vovó. A gente vai dando opções para as crianças. Que bonitinho. Fala onde que são as partes íntimas que ficam embaixo da barriguinha, que aqui ninguém pode tocar, nem fazer carinho. Se alguém te pedir segredo, esse segredo é um segredo bom ou ruim? A gente ensina tudo isso. Ensina toques do sim, toque do não. A gente ensina de forma lúdica. Gisele, pra gente finalizar, que eu gostaria de conversar muito mais com você. Então, como que faz então para os pais, né, que estão nos assistindo, as pessoas que estão nos escutando, também levar esse projeto adiante e também compartilhar? Multiplicar, né? Eu peço para que todos sejam multiplicadores. Então, eu tenho ali no YouTube, o canal do YouTube, que tem algumas lives que explicam bastante sobre o assunto. Meu canal é Gisele Bosco.
E tem o Instagram também, Gisele Bosco, terapeuta educadora, tem o Kids Protegidos. Ali tem todas as informações, tem meu telefone. E aí vocês podem, quem estiver ouvindo, né, pode tanto assistir e aprender, como compartilhar as informações. E também, se tiver alguma dúvida, tem meus telefones lá, eu me coloco à disposição, pode me chamar no WhatsApp, o que eu puder contribuir, seja com individualmente ou em grupo, coletivamente, eu me coloco à disposição. E eu fiquei feliz da vida de receber essa visita e eu espero mais vezes você aqui comigo. Sim, com certeza estaremos aí. Estamos fazendo um projeto agora para o Agosto Lilás, né? O Agosto Lilás é de proteção à mulher contra a violência. Estava até numa reunião agora aqui de mulheres em Tubarão para a gente se organizar. Vem porque aqui. O que eu puder contribuir aí para crianças, adolescentes e mulheres, estou aqui. Olha, e conta com a gente e espero, né, que você venha aqui para a gente divulgar também essas ações. Muito obrigada mais uma vez. Gente, já segue lá, Gisele Bosco no Instagram, já se inscreve no canal do YouTube e vamos aí auxiliar nessa rede linda de proteção. Trabalho de formiguinha, mas vamos alcançar multidões. Estamos juntos aí sempre.